Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 90. Hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2020. Em relação ao acompanhamento da pandemia, os números chegaram a 14 milhões, devem chegar nesse final de semana a 14 milhões de contaminados em todo o planeta. E, infelizmente, o número de óbitos deve chegar à cifra aí de 600 mil. Estamos com 593, 594. Infelizmente, devemos chegar a 600 mil. Os Estados Unidos lideram, os Estados Unidos preocupa vários estados americanos com curvas crescentes de contaminação. Na quinta-feira, ontem, foi registrado um recorde nos Estados Unidos de número de novos casos no mesmo dia, em 24 horas, 74 mil novos casos em todos os Estados Unidos. País de dimensões continentais e vários estados com curvas crescentes. Os Estados Unidos com 3,5 milhões de casos e 141 mil óbitos, número de óbitos. Infelizmente, o Brasil segue em segundo, ultrapassamos a marca de 2 milhões de casos, 76 mil óbitos. Somos tanto segundo em termos de número de casos como em termos de óbitos, infelizmente. Além dos dois primeiros, dos dois mais relevantes países nesse número, chama a atenção, como já esperado, do crescimento da Índia. A Índia é em terceiro do mundo em termos de número de casos, já ultrapassando 1 milhão de casos. Vamos lembrar que a Índia é a segunda maior população do mundo, preocupa bastante. Em termos de número de óbitos, a Índia ainda não explodiu. Havia uma preocupação muito grande, mas a princípio, por algum motivo que merece aí uma certa investigação, o número de óbitos na Índia ainda está relativamente baixo comparado com a população e com o número de casos. Aqui no continente americano, infelizmente também mantemos aí 5 países entre os 10 maiores número de casos do mundo, né? Os Estados Unidos e o Brasil, primeiro e segundo, Peru em quinto, México em sétimo, Chile em oitavo. Então, 5 países aqui do continente americano entre os 10 maiores do mundo. E o outro dado também novo é a África do Sul. Eu já venho falando aqui da preocupação com relação aos países africanos há bastante tempo. A África do Sul explodiu essa semana em termos de casos, muitos casos mesmo. A África do Sul já pulou para sexto em termos de número de casos. Em número de óbitos ainda não. A África do Sul ainda com 22º em termos de número de óbitos no mundo, mas infelizmente, olhando os outros países, outros casos, parece ser uma questão de tempo, vamos aguardar, ou seja, tanto Índia como África do Sul, Índia, mais uma vez, explodindo, né? Passou de 1 milhão de casos, terceiro lugar em termos de número de casos do mundo, mas em termos de número de óbitos, a Índia ainda está abaixo, digamos assim, da proporção esperada em relação à população. Mas, de qualquer maneira, temos aí a grande corrida atrás de vacina, muitas vacinas já sendo testadas, são mais de 20 vacinas sendo testadas já em humanos em vários lugares. Isso também, de certa forma, animou os mercados de bolsa de valores essa semana, foi um dado importante. E em relação a isso, um dado também, alguns dados interessantes, por exemplo, a Rússia sendo acusada de espionagem nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, em relação à vacina. E um outro dado interessante é que a China já está aplicando vacinas em militares e funcionários de empresas estatais, especialmente as empresas de petróleo que operam fora do país. Então são alguns dados interessantes em relação à vacina. Um segundo dado, segunda informação que eu trago hoje para vocês nesse podcast é uma novidade, né? Não é um assunto corrente exatamente, mas um artigo me chamou muita atenção na sexta-feira da semana passada, dia 10, depois que eu gravei o último podcast. Então eu trago para vocês essa informação, que para a reflexão de todos. Um artigo do Almirante Stavridis, é um almirante conhecido da Marinha Americana, já está na reserva, mas ele publica bastante, escreveu um artigo na Bloomberg. E ele traz aqui, chama a atenção sobre o ABC do conflito no século XXI, né? ABC de A de autônomo, B de biotecnologia e C de cibernético. Achei muito interessante ele chamar a atenção para isso. No artigo ele comenta que os Estados Unidos,
que o Congresso americano aprovou o mega orçamento de defesa para 2020 e 2021 de 740 bilhões de dólares, é muito dinheiro, 740 bilhões de dólares o próximo orçamento de defesa dos Estados Unidos, mas ele questiona se os Estados Unidos estão atentos a essas novas questões. Ele acha que os Estados Unidos não estão atentos, não estão dando a atenção devida, deveriam dar mais atenção. Ele fala que os sistemas autônomos, e eu concordo com ele, os sistemas autônomos realmente estão explodindo em todo o mundo, ou seja, drones, embarcações, pequenos veículos não tripulados, etc. E isso aí carrega muita inteligência artificial, tem que ter muita tecnologia, muito estudo em cima disso. Ele fala de biotecnologia, pegando carona nessa questão da pandemia, mostrando como que pandemias podem efetivamente comprometer estados nacionais, né? Ou seja, a importância de encararmos, né, dos países encararem essa questão da biotecnologia de uma maneira até em termos militares, ou seja, dos países estarem preparados, olharem isso até como fosse uma forma de conflito, né, porque inimigos podem utilizar efetivamente essa questão. Ele não comentou a questão das teorias aí de conspiração, de que o vírus foi fabricado em laboratório chinês, ele não toca nesse assunto, mas ele traz a questão, que é muito interessante, da necessidade dos países, dos ministérios da defesa dos países, criarem estruturas específicas para acompanhar esse tipo de situação. Os números da pandemia são altíssimos, vimos o caso do navio aeródromo americano que ficou imobilizado em função da contaminação maciça da tripulação do navio, né, lá em Guam, o Theodore Roosevelt. Então, assim, o Stavridis chama a atenção disso, e no final ele fala também da cibernética, que é o C, né, do ABC, e que ele chama atenção 5 dimensões da guerra, né? Ou seja, terra, mar, ar, espaço e cibernético, né? Então, o ambiente cibernético é um ambiente cada vez mais importante hoje no conflito. O Almirante Stavridis chama atenção para isso, eu concordo plenamente com ele. Inclusive, a possibilidade, vocês sabem que os Estados Unidos recentemente, no final do ano passado, criaram uma nova força, né? A Força Espacial, novos militares específicos para cuidar dessa região, digamos assim, essa dimensão do conflito, né, o espaço, além do aéreo, se separando da Força Aérea Americana, e levanta-se a questão de se não seria o caso de se criar uma força cibernética, ou seja, militares especializados em cyber, uma força, uma estrutura de carreira, toda uma estrutura aí administrativa voltada para essa nova dimensão do conflito. Muito interessante o artigo, muito interessante o tema e serve para reflexão de todos. Em disputas hegemônicas, a terceira parte que tenho trazido para vocês no podcast, algumas notícias dos Estados Unidos. No início da semana, o secretário de Estado Mike Pompeo emitiu um comunicado dizendo que o país não reconhece nenhuma reivindicação chinesa no Mar do Sul da China. Foi digamos assim, uma declaração importante. Na prática não muda muita coisa, mas serve para mexer um pouco ainda mais nas tensões da região. Vocês lembram que no último podcast eu já tinha comentado de um exercício de grande porte realizado por 2 grupos de batalha de porta-aviões americanos que ocorreram no início do mês de julho. Bom, esses 2 porta-aviões, agora de manhã, sexta-feira, dei uma olhada, eles já voltaram, os 2 grupos de batalha do Nimitz e do Ronald Reagan, 2 porta-aviões aí de 100 mil toneladas, né, navios enormes, muito poder militar, voltaram agora nessa sexta-feira, estão nesse momento operando no Mar do Sul da China. É uma região aí muito cheia de pequenas ilhas, recifes. A China andou construindo ilhas artificiais ali para construir bases, etc. Então a atenção volta para aquela região. Também é uma região rica não apenas em petróleo e gás, mas também em peixes, né? Importante para a China, importante para a economia chinesa. Então essa aí é mais uma informação. E também nesse quadro aí de disputa hegemônica, trago mais uma vez um dado que já tinha comentado em outros podcasts atrás, que é a questão da tecnologia 5G. O Reino Unido anunciou que não vai aceitar a Huawei, a empresa chinesa, né, que é uma empresa de alta tecnologia, responsável aí por sistemas de telecomunicações em vários lugares do mundo, a questão da tecnologia 5G. Então, essa foi uma informação que me surpreendeu, porque vocês sabem que o Reino Unido saiu do Brexit, né, saiu da União Europeia, e o Reino Unido precisa desesperadamente de novos parceiros comerciais,
Então, essa decisão do Reino Unido pode sim afetar as relações comerciais entre Reino Unido e China. Achei que foi um movimento aí bastante audacioso do governo inglês, né, tomar essa decisão. A China reclamou veementemente sobre isso. O Trump tem investido nessa questão, né, falando com vários aliados pelo planeta para não aceitar a tecnologia chinesa. E o Reino Unido tomou essa decisão essa semana, causou muito ruído aí no sistema internacional. Vamos ver as consequências. E no quadro do Estamos de Olho, situação China e Índia na fronteira melhorou, como eu já tinha falado no último podcast. Eu estou de olho agora, são nos desdobramentos dessa crise, né, naquela crise de fronteira. Vocês lembram aqueles militares que brigaram na fronteira entre China e Índia? Muita tensão, muita polêmica sobre isso. Mas eu estou preocupado agora com o desdobramento disso, principalmente a Índia tentando estreitar laços com outros parceiros que também têm problemas com a China, especificamente Estados Unidos, Japão e Austrália, realizando exercícios militares, especificamente exercícios navais, com esses outros 3 países, né? É um sistema que eles chamam de Quad. Então vamos acompanhar esse desdobramento da situação Índia-China. No Mediterrâneo, a crise da guerra civil líbia ainda preocupa, especificamente agora o posicionamento do Egito. Vocês lembram que na Líbia 2 grupos, né? O grupo reconhecido pela ONU, Capital Trípoli, fortemente apoiado pelo governo da Turquia, do presidente Erdogan, e a leste da Líbia, o general Haftar, o general rebelde Haftar, apoiado por Rússia, apoiado por Egito, apoiado por outros países, mas agora especificamente estou de olho no Egito, porque a Assembleia dessa Líbia do leste, dessa Líbia rebelde, autorizou o Egito a entrar no território líbio para apoiar as forças do general Haftar contra as forças, legais, reconhecidas pela ONU, sediadas em Trípoli, que são apoiadas pela Turquia. Realmente, se o Egito entrar fortemente no conflito, tendo Turquia de um lado, Egito de outro, é bastante sério. O Egito tem uma das principais forças armadas do mundo, né? As forças armadas, em termos de capacidade militar do Egito, aí são classificadas aí por alguns sites especializados aí entre as 15, 12 maiores forças armadas do mundo, de uma maneira geral. Turquia também. Então, Turquia de um lado apoiando um grupo, Egito apoiando outro grupo, é bastante preocupante, nós temos que acompanhar. Hoje e amanhã, na União Europeia, em Bruxelas, reuniões dos líderes da União Europeia, reunião muito importante. Vocês lembram que eu já comentei aqui sobre aquele pacote mega pacote, bilhões de euros de ajuda aos países e às empresas que foram afetadas pela pandemia. Hoje, sexta-feira, muito importante acompanharmos essa reunião para ver os desdobramentos. Vamos lembrar aqui que, por enquanto, a Alemanha da Merkel e a França do Macron muito unidos, né? Esses 2 líderes trabalhando de maneira muito coordenada. Isso aí é o que dá estabilidade atualmente na União Europeia, mas a União Europeia preocupa bastante, desde a saída do Reino Unido, que essa estabilidade da União Europeia é uma estabilidade frágil. Então vamos acompanhar. As eleições na Polônia no último domingo deram vitória ao atual presidente, que é um presidente nacionalista, é um presidente que tem algumas medidas que são contrárias aos interesses da União Europeia. A Polônia é um país importante do leste europeu, tem muita influência em vários países ali do entorno, ali no leste europeu. Então, assim, a situação da União Europeia é uma situação tensa. Vamos acompanhar as reuniões de hoje, amanhã, muito importantes, que estão acontecendo lá em Bruxelas, em relação ao futuro da União. Aqui no nosso entorno, registro a Argentina, que é um país que me preocupa bastante. Em abril e maio, o comércio exterior argentino foi, pela primeira vez de muito tempo, foi mais favorável à China do que ao Brasil. O Brasil era o maior parceiro comercial da Argentina, mas abril e maio os números foram mais favoráveis para a China. Então isso é um dado interessante, é um dado a ser acompanhado, a tendência do resto do ano, porque para nós é muito importante manter essas boas relações com a Argentina, um parceiro importantíssimo para o Brasil, e esse aumento proporcional aí
das relações econômicas entre China e Argentina deve ser acompanhado. Também tivemos alguns protestos no Chile essa semana, que também preocupam. O Chile, como vocês sabem, junto com o Peru, cresceu muito o número de casos do coronavírus no Chile. Vocês lembram que ano passado muitos protestos. Vamos ter o plebiscito para a mudança da Constituição chilena em outubro. Então, os protestos, ocorreram protestos essa semana no Chile, e qualquer protesto no Chile é digno de atenção da nossa parte. E na Venezuela, o país aí, a crise mais importante aqui no nosso entorno estratégico, fundamental acompanharmos o que acontece na Venezuela. A notícia nova é que no mês de junho a Venezuela teve o pior desempenho para um mês desde o início da produção de petróleo no país em 1943. Ou seja, em junho a Venezuela teve uma produção baixíssima de petróleo em níveis aí de lá de 1943, né, muito baixo, para vocês terem uma ideia, 393 mil barris por dia. A Venezuela estava com uma média de 800 mil barris por dia agora em 2020, mas junho caiu muito. Sabemos que o petróleo é importantíssimo para a economia venezuelana e essa informação realmente é muito ruim. E aí, dentro das últimas notícias, né, que eu tenho tentado trazer boas notícias, além, obviamente, da notícia que eu já falei sobre as vacinas, né, que estão sendo aí testadas em seres humanos em vários lugares. Isso é muito promissor, ou seja, é possível nós sonharmos com a possibilidade de, até o final do ano, ter realmente confirmado uma vacina eficaz e poder iniciar a vacinação, mas de qualquer maneira, por enquanto, temos que tomar muito cuidado em função dos números altos da pandemia que eu já comentei. E a outra boa notícia, muito boa notícia, nós tivemos aqui no Brasil o melhor junho para o agronegócio da história do Brasil. Para vocês terem uma ideia, há uma previsão para este ano de 2020 que o Brasil exporte cerca de 107 bilhões de dólares em termos de agro, somente agro, ou seja, é um número muito relevante. Só para em termos de comparação, 107 bilhões corresponde ao PIB, ou seja, é maior do que o PIB, seria o PIB número 60, digamos assim, né? Somente para termos um valor. Hoje na ONU são 193 países, somente 60 países possuem, 59 países possuem um PIB superior, ou seja, um produto interno bruto, ou seja, toda a economia do país acima desse número de 107 bilhões. É um número para ser comemorado, recordes também em termos de movimentação em vários portos nacionais. Santos, o nosso principal porto, tendo um valor expressivo aí de 10% de aumento em termos de movimentação de cargas no Porto de Santos. Ou seja, é sim uma boa notícia. Logicamente, o Brasil não pode ser apenas um país exportador de commodities, mas não é por causa disso que vamos deixar de celebrar um dado muito importante, porque são divisas para o Brasil, geram emprego e geram melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então esse foi o nosso Conexão Geo número 90, agradeço a atenção de todos, um bom fim de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.